Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje temos um companheiro convidado, nosso companheiro José Revoredo, e vai falar para a gente sobre o Livro dos Espíritos. Vamos cantar uma música para a gente fazer a nossa abertura. Nós vamos cantar a música Ciência Divina, do grupo Serenata de Luz aqui de Goiânia. A música tem a ver com o tema da noite. Ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em caridade e amor, revelando a vida, vida de meu eu, a que sobrevive as dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolver, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Oh, 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 oh. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmão. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Oh, 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 oh. Então vamos aproveitar o embalo dessa canção. Vamos pedir a Deus que seja conosco nessa noite, fechar nossos olhos. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos fortalecer nessa caminhada, dia após dia. Agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, a qual todos temos acesso e que nos esclarece, que nos guia a caminhada. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então nós vamos hoje ler uma pergunta antes de iniciar a palestra. E hoje nós vamos começar o capítulo 6, Vida Espírita. Nós estamos estudando o livro na sequência, né? E hoje é a pergunta de número 223. Então Allan Kardec pergunta, na pergunta 223, Espíritos errantes. A alma se encarna imediatamente após ter se separado do corpo? Quando a gente fala espíritos errantes, é os espíritos que estão na erraticidade, que é o plano espiritual. Então, a pessoa desencarna, volta para a erraticidade. Ela se está pronta e reencarna de forma imediata ou não? E os espíritos respondem. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarna, goza e aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então a gente vê que tem uma diferença grande aí nos mundos. Quanto mais o mundo é superior, mais rápido esse processo de reencarnação. Então, quanto o mundo é como o nosso de próprias expiações, esse processo é um pouco mais lento. Tá? Então hoje nós vamos convidar aqui o nosso companheiro Revoredo. Ele mandou a palestra gravada, então a gente vai trazer para vocês agora a palestra do Livro dos Espíritos pelo nosso companheiro Revoredo. Seja bem-vindo, Revoredo. Olá, amigos.
muita paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos. Meu nome é José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo. Estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de um tema muito importante. E, para tanto, vamos trazer informações da espiritualidade superior quanto a esse tema, o livro espírita. Muito bem. O livro espírita é algo que a gente tem que refletir. Só que antes de entrar na reflexão específica do livro espírita, vamos buscar uma orientação, uma informação contida nesse maravilhoso livro do psicografia do Divaldo Pereira Franco, o livro de Manuel Filomeno de Miranda, né? No rumo do mundo de regeneração. Então, essa é uma mensagem aqui específica do Espírito Ismael, extraída desse livro, né? E nós vamos aqui dar uma ênfase nesse aspecto inicial. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Então, meus irmãos, se formos analisar aqui, vamos nos ater nesse ponto que até sublinhamos. Precisamos pensar em formas de inspirar as criaturas ao bem. Primeiramente, nos auto-inspirar, para que a gente tenha condições de, em sintonia com o mundo superior da vida, com a espiritualidade amiga que tanto está agindo para poder trazer os benefícios, os atendimentos, o consolo a toda criatura humana, nesse momento agudo que estamos passando, nós temos que criar formas para, como está dizendo aqui na mensagem, inspirar as criaturas, socorrê-las com as possibilidades que tivemos ao nosso alcance, para que possamos, com tudo isso, auxiliar no desvio às atrações do mal. Então, somos os primeiros a sermos convocados a isso. Né? Busquemos inspiração em nosso Senhor Jesus Cristo. Busquemos todas as possibilidades ao nosso alcance para nos blindar das arremetidas do mal, mas também busquemos desviar das atrações do mal e, ao mesmo tempo, auxiliar trabalhando no bem. Porque se clamamos por Jesus, Jesus também espera de cada um de nós o esforço, o empenho para colaborar, para contribuir, e todos nós temos sim condições, desde que estejamos em sintonia com essa espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, e aqui na Seara Espírita, nos dá sempre condições para o trabalho. Nós vamos falar então de um dos recursos poderosos que temos para tentarmos alcançar esse objetivo, que são os livros, o livro espírita. Nós vamos buscar numa mensagem uma orientação que nos enfatiza que os livros nobres sempre foram, em todas as épocas da humanidade, forças renovadoras e educativas. Sempre foram. E nós vamos ver isso, sabe aonde? Nessa lição maravilhosa de Irmão X, nosso querido Humberto Campos, né? Como pseudônimo de Irmão X. Esse texto, intitulado Livros, foi extraído do livro Irmãos Unidos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos lá. Olha que interessante essa mensagem e esse percurso, essa jornada que Irmão X faz para nos mostrar a importância do livro em todas as épocas da humanidade, com ênfase, evidentemente, na importância do livro espírita. Viviam os homens acomodados à floresta, quais símios ferozes, reindo as unhas sanguinolentas. Ergueram-se os primeiros livros de pedra, sugerindo a organização, e a barbárie passou a ser combatida. Eram atormentados que a fome retinha em conflito incessante. Apareceram os livros de agricultura e transporte, consumindo gradativamente o flagelo. Caíam vitimados, sem remissão, por epidemias vorazes. Os livros de medicina afloraram vitoriosos no mundo,
e a peste foi suprimida. Refugiavam-se em malocas humilhantes pelo empirismo que lhes entorpecia a cabeça. Vieram os livros da indústria e usaram as mãos com inteligência e habilidade. Sofriam um atraso no entendimento recíproco. Desdobraram-se os livros de alfabetização e a escola dissipou a noite da ignorância. Distanciavam-se uns dos outros. Formaram-se livros propagando o intercâmbio e o consórcio mundial destruiu o insulamento. Cultivavam a escravidão entre si, reduzindo os semelhantes à condição das bestas de carga. Multiplicaram-se os livros da justiça e o cativeiro foi abolido. Mantinham a mulher na categoria dos animais. Espalharam-se os livros da compreensão fraterna e a mulher renteou com eles no direito de escolher o próprio caminho. Respiravam absolutamente chumbados ao solo. Divulgaram-se os livros da navegação aérea e principiaram a conquista do espaço. Compreendendo, porém, que os livros da libertação exterior não conseguiriam quebrar as algemas das paixões subalternas que encadeiam as criaturas nas trevas da alma, trouxe-lhes Jesus, em pessoa, o código da libertação íntima, com os livros do Evangelho, instituindo o reino de Deus em cada coração. Ainda assim, os homens criaram facções e grupos, seitas e círculos, preconceitos e ilusões, nos quais, apesar dos séculos transcorridos, continuaram acalentando a guerra fria e quente, declarada e oculta, do egoísmo e da vaidade, da opressão e do orgulho, da crueldade e da usura, do crime e da violência, da rebelião e do vício, muitas vezes em nome do próprio Cristo. Aí nós vamos abrir um parêntese nessa lição de Humberto de Campos, de Irmão X. Em relação, aí nós vamos aqui buscar uma profecia de Jesus. Quando ele afirma para João, João descreve, né, no capítulo 14, versículo 15 a 17, um trecho dele, no versículo 26, quando ele fala: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Então vejamos, meus irmãos, nós vimos até aqui, nessa lição muito linda, que o livro, em todas as épocas da humanidade, foi muito importante. O próprio Cristo, por intermédio de seu sublime evangelho, trouxe informações, orientações importantíssimas para o avanço da humanidade. No entanto, nós desvencilhamos, nós desviamos do caminho que foi nos dito. Muitas vezes nós interpretamos erroneamente até as orientações do Cristo. E aqueles que faziam interpretações buscando responder ou respaldar os seus interesses, ainda muitos cometeram crimes em nome do Cristo. Infelizmente, tudo isso aconteceu. A nossa humanidade se desviou daquela mensagem original, da essência original. E o próprio Cristo já tinha comunicado que no futuro enviaria um Consolador, que nos faria, inclusive, lembrar de tudo que ele havia explicado, né? Havia nos ensinado. Essa profecia se cumpriu. Olha o que Allan Kardec diz na conclusão do Livro dos Espíritos. Ele nos fala que chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. E nós vamos lembrar que Jesus também havia nos dito que a verdade nos libertaria. Assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos dessa libertação. Nós precisamos de trazer consolo para nossa alma, orientação, que nos faça evoluir, melhorar a nossa condição, termos saúde, saúde do espírito, que é evidente que também vai refletir na saúde do nosso corpo físico.
mas nós precisamos de saúde da nossa alma, nós precisamos de libertação, e essa libertação virá através da verdade. Então, quando Kardec afirma que chegados são os tempos de fazer que os homens conheçam a verdade, o plano espiritual entrou em festa, por começar a ter ali, a partir de agora, uma oportunidade bendita de se clarear aquilo que Jesus havia nos ensinado sob a luz da doutrina, a doutrina espírita. E olha que interessante, o Consolador está entre nós. A pergunta que a gente se faz é: como auxiliar os homens a receber as messes de esperanças do Consolador? Como? Bom, nós vamos voltar para a lição de Humberto de Campos para concluir o raciocínio que ele nos deu naquela lição titulada Livros. Ele conclui a mensagem dizendo o seguinte: os elevados colaboradores. Aliás, antes, tá? Antes, essa é uma mensagem de irmão X, mas que está no Reformador de abril de 1969. Porque quando se pergunta, né, como faríamos para poder divulgar essas messes, não é isso? De esperanças do Consolador prometido, a própria espiritualidade, olha que informação interessante, né? Trabalhou isso lá para descobrir um recurso, ou para definir, deliberar um recurso muito importante. Se não, vejamos, ó, os elevados colaboradores do embaixador sublime examinaram o assunto por muitos e muitos anos, e depois de longas marchas e contramarchas, assentaram entre si que o monumento capaz de conservar as lições do Divino Mestre ao dispor de todas as criaturas e ao alcance de todas as inteligências era precisamente o livro, o único instrumento apto a preservar os tesouros do espírito acima dos séculos, na moradia dos homens. Que bacana, né? Muito interessante. Então, um livro é esse instrumento bendito que a própria espiritualidade superior faz em nome de nosso Senhor Jesus, utiliza, né, em nome do Cristo, para que essas informações, essas orientações, esse lenitivo, esse consolo, chegue às nossas almas. Aí sim, concluindo o que Humberto Campos falava, já naquela mensagem, né? Complementando aquela mensagem. E olha o que ele nos diz. Surgiram então na Terra os livros da doutrina espírita, revivendo o pensamento libertador do Mestre Divino, consolando e instruindo, com a exaltação do amor puro e com a fé raciocinada, demonstrando a reencarnação por instituto imprescindível do progresso, e ensinando que a alma, em qualquer posição, é responsável pelos próprios destinos. Como é fácil de observar, os livros nobres são, em todos os tempos, as forças renovadoras e educativas da humanidade. No entanto, é imperioso reconhecer que sustentar hoje a expansão e a dignidade do livro espírita é iluminar o espírito humano em plenitude de felicidade e emancipação para sempre. Que lição maravilhosa, né? Que missão maravilhosa. É uma lição que nos faz refletir sobre a importância do livro espírita em nossas vidas. Nós podemos recorrer ao livro espírita como recorremos a um amigo, com toda segurança. E é um amigo que está do nosso lado ali em todos os momentos, esperando para ser acessado ali, né, com as nossas dúvidas, com as nossas indagações, com as nossas dificuldades íntimas, e o livro espírita ali para nos dar a orientação segura. Nós vamos ver, pessoal, que, como diz também irmão X, veremos no livro o santuário de nossa ascensão espiritual. O livro, para todos nós, é uma oportunidade bendita de ascendermos espiritualmente. Todos nós temos que utilizar mais desses recursos. Nós vamos ver alguns exemplos onde o livro foi muito importante, porque foi assim, como se fosse a chave para iniciar, foi ligada ali para iniciar uma determinada tarefa que grandes amigos nossos tinham aqui no mundo físico. Nós vamos utilizar essas referências aqui para a gente agora.
Uma delas é Leon Denis. Leon Denis conta, tem um livro chamado Na Intimidade de Leon Denis, que ele comenta que estava passando em frente a uma livraria e viu na vitrine um exemplar de O Livro dos Espíritos. Ficou encantado e com muita vontade de ler aquele livro. Provavelmente, seu anjo da guarda, né, já deve ter dado um toque nele e falou assim: olha, dê uma olhadinha naquele livro ali que ele vai significar muito na sua vida. E ele diz que estava acompanhado de sua mãe, que era muito rigorosa com as suas leituras. Embora ele tivesse 18 anos, a mãe estava ali atenta e ele ficou com receio, de, às vezes, a mãe não aprovar a leitura daquele livro, com o título de O Livro dos Espíritos. Aí ele conta que voltou posteriormente, comprou o livro, leu o livro, comenta, inclusive, que deixou o livro lá na cabeceira da cama dele. A mãe também leu o livro e ambos encantaram-se com a obra e com os esclarecimentos que ali traziam. Esse livro, O Livro dos Espíritos, foi realmente aquela chave que mencionamos, que acionou o início desse apostolado, porque Leon Denis foi um apóstolo do Espiritismo. Então, olha a importância que o livro teve na vida dele, né? Despertando para a tarefa que já estava estabelecida no seu plano reencarnatório. O mesmo aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, e recebeu das mãos de um grande amigo, um tradutor do livro dos Espíritos, Joaquim Travassos, e o presenteou com um livro. E Bezerra de Menezes chega a falar que ele pegou o livro por cortesia, ou seja, não era algo que estava assim, o interessava naquele momento, mas ele pegou por cortesia. E como ele morava em Niterói, ia pegar um bonde, né, do Rio para Niterói, e ele começou a ler o livro, não conseguiu parar mais. Começou a ler e achando super interessante e identificando que tudo aquilo que Kardec falava ali, que o Espírito da Verdade, de verdade, respondia por aquelas perguntas maravilhosas, era correspondente àquilo que ele, no fundo, sempre acreditou. Até ele fala que era espírita de nascença, e não sabia, nessa encarnação. Né? Então, mais uma vez, o livro foi fundamental para o despertamento, para o início de uma tarefa que também, evidentemente, estava no plano reencarnatório do Dr. Bezerra de Menezes, outro apóstolo do Espiritismo, o nosso apóstolo da unificação. Então, maravilha, né? Aí nós temos também aí um exemplo de Eurípides Barçanufo, católico desde criança, né? E aí já como jovem, naquela época como jovem, assim, coroinha da igreja, enfim, era um católico convicto, e às vezes ele questionava o tio senhor, que lá em Sacramento frequentava uma casa espírita, e o Eurípides perguntava: e aí, tio senhor, está falando com os espíritos lá e tal? E tio senhor tentava explicar para ele sobre a doutrina, mas Eurípides Barçanufo sempre foi muito eloquente, e era difícil realmente de tentar ensinar algo para ele. Até que tio senhor teve a ideia de lhe emprestar um livro. E emprestou o livro depois da morte de Leon Denis. E Eurípides pega esse livro e o lê. Até ele pega esse livro assim, à tardezinha, ele passa a noite em claro lendo o livro. De manhãzinha, ele vai no tio senhor e o acorda falando: tio senhor, o senhor me deu um monumento. E foi para uma. Ele gostava de ler, fazer as suas leituras também, numa árvore, numa região mais afastada do centro de Sacramento, né, mais afastada ali, e ele releu o livro, linha por linha. Então, ali foi o sublime momento que ele teve para poder reiniciar, replanejar toda a sua vida. Também virou mais um apóstolo do Espiritismo, né, um apóstolo da caridade. O Luiz Barçanufo é outro exemplo desse. Então, meus irmãos, tudo isso nos leva a mostrar, assim, nos chama a atenção, e aí a gente busca nesse texto aqui de Emmanuel, quando ele nos lembra assim, que o livro espírita ele é aquele nosso amigo, né? Então ele já coloca assim: ó, a conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer momento. Não é isso? Nós vimos aqui, nesses exemplos anteriores, né,
que o livro espírita foi um grande amigo de Leon Denis, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de todos nós. Quem de nós já não leu uma obra espírita e não pensou assim, puxa, mas que obra maravilhosa, veio de encontro àquela minha necessidade. E se não, se isso ainda não aconteceu, fica aqui já um desafio para que a gente possa buscar na literatura espírita essas obras maravilhosas, assim, o lenitivo, o consolo, a orientação, aquele amigo que nos atende em todos os instantes, que não precisa, em qualquer lugar, né, como diz aqui Emmanuel, em qualquer lugar, em qualquer tempo, está ali à nossa disposição, para que a gente possa fazer uso, para que a gente possa buscar essa doutrina espírita maravilhosa, atendendo às necessidades da nossa alma, socorrendo as nossas necessidades, como diz aqui Emmanuel. Emmanuel fala, né, que quando a gente busca um amigo para tentar buscar ali, socorrer as necessidades da nossa alma, que é algo comum a todos nós, né, nós vemos ali no livro espírita um sublime amigo para esse instante, um importante amigo para esse momento. Então, fica para a gente essa reflexão, porque nós sabemos da importância, como a espiritualidade reiteradamente nos orienta, a importância de buscarmos na oração a sintonia com a espiritualidade superior. Aliás, tem algumas atitudes que são também comentadas repetidamente, que é a necessidade de buscarmos, então, a prece, cultivo de bons pensamentos, prática no bem, e um dos itens também é a leitura edificante. Então, meus irmãos, com oração, cultivo de bons pensamentos, leitura edificante, prática no bem, nós podemos buscar antídotos para qualquer dificuldade, para qualquer enfermidade da nossa alma. Nós podemos buscar orientação para que a gente tenha condições de caminhar com segurança nessa estrada evolutiva que nos encontramos. Busquemos, na verdade, assim, dentro da doutrina espírita, que clareia, nos ensina com muita clareza, né, e faz reviver aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Busquemos nessa divina doutrina a base que tanto precisamos, a sustentação, o alimento para a nossa alma, para que a gente possa seguir firme na nossa caminhada. Olha o que Dr. Bezerra de Menezes fala, psicografia de Francisco Cândido Xavier, está lá no livro Dicionário da Alma. O livro que instrui e consola é uma fonte do céu transitando na terra. Vejamos assim o livro espírita. É uma fonte do céu, uma fonte que a espiritualidade superior, em nome de Jesus, traz aqui para nós. Ela está aí, ó, transitando na terra. Vamos fazer uso dessa fonte sublime. Vamos buscar compreender melhor o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos tentar buscar forças e, acima de tudo, relembrando sempre, né, pessoal? Por mais que estejamos passando por qualquer dificuldade, lembremos-nos, Deus, nosso Pai, misericordiosamente justo e bom, nunca coloca em nossos ombros pesos superiores às nossas forças. Isso Jesus nos ensina. A doutrina espírita, quando a gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, aniversariando aí no dia 18 de abril, porque foi em 18 de abril de 1857 que ele foi publicado, né? Quando ele nos traz a informação, a primeira pergunta do Livro Espírita, que é Deus? E lá o Espírito da Verdade já nos responde, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, mais à frente, ele fala dos atributos de Deus, e um deles é essa misericórdia, misericordiosamente justo e bom. Então, Deus, nosso Pai, nunca colocará em nossos ombros pesos superiores às nossas forças. Quaisquer dificuldades que estejamos enfrentando, tenhamos fé, confiança. E aqui, como estamos dando um enfoque para o livro espírita, busquemos nesse recurso sublime, nessa fonte do céu que está transitando na terra, alimento para a nossa alma. A água da vida, como Jesus também havia dito. Então, meus irmãos, nós queremos aqui desejar a todos muita paz, que possamos compreender que a doutrina espírita está, nesse momento, nos ofertando a oportunidade de seguir, devidamente orientado, seguir
com confiança em Deus, nosso Pai, confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a espiritualidade, os mensageiros do bem que nosso Senhor Jesus encaminha para nos auxiliar no dia a dia, fazendo com que a gente possa receber essas benesses de esperança e podermos também divulgar, repassar, amparar outros irmãos por intermédio desse recurso sublime que é o livro espírita. Muita paz a todos. Graças a Deus. Então a gente fica feliz com essas palavras do Revoredo, esclarecedoras, né? E relembrando aqui, né, o livro espírita, né, o livro que instrui e consola, é uma fonte do céu, transitando na terra. Bezerra de Menezes. Né? Então você vê que o poder que o livro dos Espíritos tem aqui na terra, né, de instruir, né, toda uma humanidade. A gente sabe que todos podem ter acesso a esse conhecimento, né, e cabe a nós aí ajudar nessa divulgação dessa maravilhosa obra. Então, a gente finalizar, agradecendo aí o Revoredo por preparar a palestra, enviar para a gente, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo que quem tiver condições de pegar um copo com água, colocar, que durante a prece será realizado a fluidificação das águas. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Então vamos pedir a Deus nesse momento que nos abençoe, que nos fortaleça a nossa caminhada. Agradecer a Deus por essas maravilhosas obras esclarecedoras iniciadas pelo Livro dos Espíritos que vieram à Terra. Após esse maravilhoso livro, tantas outras obras, todo o Pentateuco kardeciano e todo o acervo de conhecimento disponível para toda a comunidade espírita, para o seu esclarecimento e a sua condução aqui na Terra. Obrigado, Deus. Que nesse momento a espiritualidade possa fluidificar as águas que cada um colocou para ser fluidificado em seus lares. Que as pessoas possam receber o amparo da espiritualidade nesse momento. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, a gente agradece aí a participação e a presença de todos vocês e convidamos para que na próxima semana, às 20 horas, possamos estar todos aqui novamente para mais uma palestra pública da nossa casa. Obrigado e boa noite.